é sobre como calcular a área de um círculo, tá? Então, é uma matéria que está caindo no segunda série Matemática São Paulo, no quarto bimestre, no Cancada, tá bom? Para calcular a área de um círculo, tem uma fórmula fixa, que sempre vai ser assim: a área é igual a π vezes r ao quadrado, tá? Aí eu digo o seguinte para vocês: esse A quer dizer área. A área é o seguinte, é o que cabe naquele espaço, é o que está dentro. Então, para calcular a área, eu quero o que está dentro do círculo, tá? Então, é isso que eu calculo de área, é o que está dentro daquela figura. Fechou? Então, vamos lá. Esse carinha se chama π. π equivale a 3,14. Sempre. Ele é fixo 3,14, ou em algumas provas, dependendo do enunciado, vai estar considere que π seja igual a 3. Mas depende do enunciado. Se não estiver falando nada, ele equivale a 3,14, tá? Então, vamos lá. O que é R? R quer dizer raio. Raio é o seguinte: é de uma extremidade do círculo até o meio, exato. Então isso aqui é um raio, tá? Vocês veem muito numa bicicleta. A bicicleta, ela tem o aro, que é o círculo de fora principal, a roda, que é o círculo de fora principal, e dentro tem o cubo, que é o centro, e as hastes metálicas, que são os raios. Então isso vem da bicicleta também. A bicicleta usa matemática, a circunferência está na bicicleta. Então vamos lá. Então isso se chama raio. Raio é sempre da ponta do círculo, de uma extremidade do círculo até o seu centro exato, o seu meio, tá bom? Jennifer, pode ter raio que vai estar aqui, ó, da ponta até o meio, só que na vertical? Pode. Ele não precisa ser fixo na horizontal, ele pode ter em qualquer lugar. Ele ser um raio, ele tem que estar preso na ponta, da bordinha do círculo até o seu meio. Então, sempre que tiver uma linha que está passando da pontinha do círculo até o meio, se chama raio. Se passar aqui, Jennifer, dessa pontinha até essa, é raio? Não é, porque ele não está indo até o seu meio exato. Então, tem que pensar no círculo e um ponto exato que tem nesse círculo, tá? Esse centro é o que se chama de raio. É assim, ó, uma pontinha que está tocando na borda da circunferência ou do círculo até o meio exato, isso é raio, tá? Se ele tocar da ponta a outra, se chama diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu estiver falando que eu tenho um diâmetro de 6, eu tenho um raio de 3, porque é 2 vezes o raio. Então, 3 mais 3, isso é um diâmetro de 6 e um raio de 3, tá? Se ele estiver tocando daqui até aqui, isso daqui não é um diâmetro, muito menos um raio. Por quê? Porque ele não passa pelo meio exato, então não pode ser nenhum dos dois. Isso se chama corda, quando passa só na bordinha até a outra e não toca no meio exato, se chama corda. Mas aí é outro assunto, que é outro vídeo para falar para vocês, tá? Então, raio é da borda do círculo até o meio exato, se chama raio. Da borda do círculo até a outra borda do círculo passando pelo meio se chama diâmetro. Entendendo isso, a gente pode seguir. Lembra que eu falei que a fórmula para calcular a área é π vezes r ao quadrado? Π sempre vai valer 3,14 raio ao quadrado. O que é raio ao quadrado? Aqui no enunciado, ele está falando o seguinte: calcule a área com raio 2. Então ele está falando que, obrigatoriamente, esse raio aqui, dessa ponta até o meio, equivale a 2. Então, eu tenho que fazer R virar 2. Eu coloco 2 no lugar, 2 elevado a 2. Por que 2 elevado a 2? É a fórmula, ele está falando que é raio ao quadrado. Então, sempre vai estar elevado a 2, porque é raio ao quadrado, tá? 2 elevado a 2, eu faço primeiro. Por quê? Primeiro, Jenny? Porque a potência tem que vir antes de uma multiplicação, porque ela é maior. Então, eu tenho o seguinte: 2 elevado a 2 quer dizer 2 fotos desse meu cara. Então, eu tenho 1,
duas, sempre multiplicando elas. 2 vezes 2 dá 4. Então, isso passa a ser 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4 é o seguinte, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Sobe 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu tenho 12,56. Por que 12,56? Assim, eu fiz a multiplicação. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma, duas. Então, eu tenho que ter uma, duas casas depois da vírgula, tá? Então, a resposta da área desse círculo de raio 2 é 12,56. Essa é a área desse círculo, tá? Então, vamos para a próxima. Aqui é um pouco diferente. Olha como que eu falei, que é área e o que é diâmetro. Aqui ele está pedindo para calcular a área do círculo com um diâmetro de 4. Então, ele está falando que daqui dessa pontinha até essa pontinha tem um diâmetro inteiro de 4. Lembra que eu falei que o diâmetro é 2 vezes o raio? Então, daqui até aqui, eu tenho 2. E essa ponta daqui do meio até a outra ponta, eu tenho 2. Porque 2 mais 2 dá 4, que é o diâmetro completo. Eu só quero esse pedaço aqui, que é o raio. Só vou usar esse pedaço. Então, esse pedacinho equivale a 2. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho a área igual a π vezes L ao quadrado, que é a fórmula. Isso vira. Qual é π? π é 3,14, sempre. Qual é o raio? O raio equivale a 2. Vai cair naquela mesma. 2 elevado a 2. Como a gente já viu que 2 elevado a 2 dá 4, eu tenho 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4 a gente já viu. Dá 12,56. Então essa é a área desse círculo. O que trocou daqui para cá, gente? Só o enunciado. Então prestem atenção no enunciado. Quando ele falar raio, ele já está dando o valor do raio. Quando ele falar diâmetro, ele está querendo que você divida no meio e veja quem é o raio. Raio sempre vai ser a metade de um diâmetro, tá? Ou o diâmetro sempre vai ser 2 vezes o raio, que dá mesmo. E esse, Jennifer, esse está um pouco mais difícil, mas nada de 7 cabeças. Vamos lá. Encontre a área de um círculo com uma circunferência de 50,24. Aí ele já fez o seguinte. Área é o que tem dentro. Então, tudo que está aqui dentro é a área. Circunferência é a bordinha em volta do círculo. Pensa no barbante passando em volta de um círculo. Isso é a circunferência desse círculo. Então eu tenho o seguinte, esse barbante, ele mede 50,24. Ele quer a área desse círculo. Para calcular a área desse círculo, eu tenho que fazer o seguinte. Eu pego esse valor e tenho que dividir por 2π. Por que por 2π, Jennifer? Assim, para calcular a área, a fórmula sempre vai ser a área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Para calcular o perímetro ou a circunferência, é igual a isso daqui, ó. 2πr. São 2 franceses correndo pela Torre Eiffel, 2 PRs. Então, eu tenho o seguinte, 2 PR. Por que eu tenho que usar isso daqui, 2π e não 2πr, para achar a área? Porque eu não vou achar a área, eu vou achar primeiro o raio. Como que eu acho o raio? Eu pego o valor da circunferência total e divido por 2π. Então, se eu fizer 2π, isso vai se tornar assim, ó. 50,24
24 sobre 2 vezes 3,14. Aí eu vou fazer a conta, ó. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E isso vai dividir 50 para 24. Por incrível que pareça, eu não vou fazer essa conta aqui, porque é bem grande. 50,24 dividido por 6,28 equivale a 8. Eu achei o valor do raio. Agora sim. Nossa, gente, que conta enorme é, infelizmente. Porém, aprendendo isso, não vai errar mais no campo. O raio deu 8. Agora eu volto para a fórmula de área. Área é igual a π vezes r ao quadrado. 3,14 é o valor do π, vezes 8 ao quadrado, que eu achei o raio. 8 ao quadrado dá 64. Então eu tenho assim, ó, 3,14 vezes 64. Por que 64, gente? Assim, ó, 8 ao quadrado são 2 fotos desse meu cara. Então, 2 fotinhos do 8. 8 vezes 8, 64. Então eu tenho aqui, ó, 3,14 vezes 64. 4 vezes 4, primeiro eu vou fazer o desse lado, não vou fazer 64 direto. Primeiro esse cara, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3 dá 12. Acabou? Não. Coloco o sinal de mais e começo do lado. Por que do lado? Porque agora eu vou andar para a segunda casa, que é o 6. Então eu começo da segunda casa em diante. 6 vezes 4 dá 24. Fica 4. Apago esse aqui que era da outra, coloco um 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 3 dá 18. Agora eu faço a conta. 6 mais 0, quando tem esse mais aqui, ele equivale a 0. Então 6 mais 0, 6. 5 mais 4, 9. 2 mais 8, 10. Sobe 1. 2 mais 8, 10. Sobe 1. Agora eu tenho 2, então vai um 2 aqui na frente. E agora, Jennifer, aqui tinha vírgula, o que eu faço? Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Então eu tenho que contar o seguinte. Eu vou contar sempre da direita para a esquerda. 1, 2. Então a vírgula vai aqui, ó. Conto 2 números da esquerda para a direita. 1, 2. A vírgula vai aqui, ó, nesse meio. Então dá 296. Então a área desse círculo é de 296, tá? Então é isso que o Kankadin está pedindo para calcular a área de um círculo. Sempre a área vai ser π vezes r ao quadrado. Quando ele dá valor do raio, eu tenho que fazer direto. Quando ele dá valor do diâmetro, eu tenho que ver qual é o raio antes. Se ele dá o diâmetro de 6, eu tenho que ver qual é o raio. Diâmetro de 6, o raio só pode ser 3, tá? Se ele não der figura, ele não der raio, não der nada, der circunferência. Circunferência é o contorno da figura, tá? É o perímetro da figura. Eu tenho que dividir por 2π. Esse 2π eu vou encontrar o valor do raio. Encontrando o valor do raio, eu acho o valor da área do círculo, tá bom? Então, essa foi a aula. Espero que tenham entendido e até a próxima.